Olá, olha nós aqui de novo, graças a Deus, mais essa oportunidade. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Mais um programa Conversa Boa com a Ana. E hoje eu estou aqui com uma convidada mais que especial, minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito. Eu falo que a Rosa, falar de Rondon do Pará sem contar a história da Rosa, não pode, né? Rosa, ela é uma pessoa de muitas histórias. E hoje nós vamos bater esse papo com ela também, que vai estar logo lançando mais um livro. Queria te dizer, Rosa, que é um prazer imenso. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Ana. É um prazer imenso fazer parte deste programa, né? Esse bate-papo, conversa boa. E realmente nós vamos falar de conversa boa, porque vamos falar do meu livro, que são mulheres, né? Que trata sobre mulheres. Isso, Rosa. Mas antes de entrar nesse papo do seu livro, que eu sei que vai ser uma conversa muito interessante também, nós queríamos saber mais da Rosa. Você é rondonense, Rosa, paraense? De onde é que você é, por favor? Eu cheguei aqui em Rondon do Pará com 2 anos de idade, né? Dia 4 de janeiro de 1970. Eu me lembro que eram poucas casas, poucos comércios. O comércio do meu pai foi um dos primeiros. E sempre nós moramos ali, perto de Belém, numa comunidade rural. Fui nascer porque minha avó morava lá em Capinzal, no Maranhão. Nasci em Capinzal. 15 dias depois, eu já voltei para o Pará. E com 2 anos, Rondon do Pará. Meu pai veio, não só meu pai, mas veio muita gente para explorar essas terras, né? Então, me sinto rondonense porque eu acompanhei o crescimento de Rondon do Pará. Todos os desafios, todas as dificuldades, a época dos indígenas, das pessoas chegando, a abertura de estrada. Então, fiz parte de toda essa história. Foi aqui que você estudou, Rosa? Foi aqui que você formou? Como é que foi a sua trajetória? Nós sabemos que a Rosa, ela já escreveu muitos livros. Contei para nós. E também dizer que a Rosa é nossa secretária de cultura, né, gente? Nós temos muito que aprender hoje com ela aqui. Eu estudei na escola Dionísio Bentes, né? A escola Dionísio era onde é a igreja católica hoje, uma escolinha de tábua, a igreja também é ao lado de tábua. Estudei lá, tenho orgulho de dizer que a minha professora na época foi a Maria de Lourdes, né? Maria do Saai, e nós fizemos todo o ensino fundamental ali. Depois o Dionísio mudou para outro espaço maior e fiz o ensino médio 1 ano Imperatriz. Depois eu retornei e sou do projeto de interiorização da UFPA, que quando o governo trouxe a universidade para o interior, né? Então eu fiz pedagogia, passei no vestibular em 87 e estudei em Marabá. Você já chegou da aula também, Rosa? Já. Na época aqui tinha muita dificuldade, fechou a escola Marechal Rondon, não tinha professores e eu estava fazendo faculdade. Então assumi as disciplinas do ensino médio, didática, história, sociologia, um momento assim para contribuir para que os alunos não ficassem sem aula, né? Depois eu fui professora da Escola Fontanella, do 5º ano, da Escola Francisco Nunes, do 5º ano também, e foram muitas experiências como professora, como secretária, como coordenadora do núcleo universitário, que em 1994, quando o seu Aloísio Runhoff era vice-prefeito, foi uma das lutas dele, foi trazer a universidade, que já estava interiorizada em Marabá, trazer um campus para Rondon do Pará. Então você viu essa evolução de Rondon passo a passo, dia após dia, né, Rosa? Principalmente na educação, né? Foram muitas conquistas, na educação, né, muitas conquistas e assim eram muitas dificuldades, né, Ana? Eu tenho uma cena dos grileiros chegando, atirando, os indígenas correndo, e eu estava na casa da vizinha, minha mãe me pegando pela cerca, e tudo era muito difícil, né? O padre José Fontanella fazendo uma obra social, porque o padre era tudo aqui na cidade. Eu tenho uma história, eu estudo o padre Fontanella, porque ele, para mim, foi exemplo de tudo, né? Era médico, era o dentista, era o conselheiro. Naquela época, ele oferecia aula de francês pela Rádio Educadora de Bragança, aqui para a comunidade. Era um homem à frente do seu tempo, que veio da Itália para o interior, igual Rondon do Pará, uma vila, né?
Então, assim, foi um processo de crescimento muito grande, os comércios que iam surgindo, a água, a luta pelo ensino médio, as gincanas que a turma fazia, que era para poder arrecadar fundos, para chamar a atenção dos políticos, porque nós não tínhamos ensino médio. E eu acompanhei todo esse processo de crescimento de Rondon do Pará. Muito interessante, a história da Rosa é muito interessante. Você já escreveu quantos livros mesmo, Rosa? Eu tenho 20 livros em parceria com outros escritores e esse é o meu 7º romance, né? Cucucaia, né? É uma obra assim que me alegra muito lançar, porque eu conto a história, 48 histórias de mulheres, né? Todas elas verdadeiras, Rosa? Algumas, porque assim, é um processo de pesquisa, escrever um livro, umas pessoas autorizam que você conta a história dela, outras não, né? Então, assim, apesar da pessoa autorizar, eu mudo o nome da pessoa, né? A pessoa assina um documento autorizando contar, outras não autorizam. Então, tem algumas que são fictícias, mas a maioria são histórias reais. E, inclusive, a história aqui da rádio, né? Do programa do Tony Smith. Tony Smith, né? Está no seu livro, né, Rosa? Está no livro aqui, Cartas de Amor. E ele fica muito feliz, ele já está divulgando. Nós contamos história de pessoas que se encontraram através da Rádio Rondon FM. E tem assim, histórias interessantes, até de uma pessoa que estava se suicidando. E aí o rádio, o programa do Tony Smith, trouxe toda uma esperança. E aí ele tirou a corda do pescoço e falou, poxa, será que eu também posso arrumar uma nova companheira? A rádio tem isso, né, Rosa? As coisas evoluíram tanto, mas eu costumo dizer, Rosa, que a rádio nunca vai cair de moda, né? Não. Porque a mulher está ali limpando a casa, mas está ouvindo a rádio. A mulher está lavando a roupa, está ouvindo a rádio. O homem está pilotando o seu carro, está ouvindo a rádio. Então, eu também gosto muito de rádio, sabe? E esse programa do Tony realmente tem muitas histórias essas que mudou vidas e tem que ser contada mesmo, Rosa. Mas de todas essas histórias aí, Rosa, qual seria assim que tu destacou assim? Essa realmente é muito impactante, uma história verdadeira. É lógico que você, como você falou, que você muda o nome da personagem. Qual seria assim que você destacaria para falar com a mulherada aí? Uma mensagem de fé para a mulherada, uma mensagem de garra, de acreditar, porque nós sabemos que, principalmente as mulheres, muitas vezes, elas estão um pouco desanimada, cansada. Temos a época do TPM, menopausa, tem tudo isso, né, Rosa? E parece que você relata muito isso no seu livro, né? Então, fala aí de uma que te marcou muito, Rosa. O livro, olha, a editora já trabalhou uma mulher já na menopausa, né? Os traços, mas os pássaros saindo da cabeça como símbolo de que a mulher nada morreu, né? É um recomeço a menopausa, é uma fase que eu também estou vivendo. E assim, é enraizada em várias árvores aqui, porque você fica preso a algumas coisas, né? Um mar de lama, um mar de sangue, mas também de esperança. Então eu tenho uma história aqui, a Corrida das Lobas, Ana, que retrata tudo que nós mulheres passamos na menopausa, né? A menopausa é um período muito difícil. Muitas mulheres passam de boa, né? Sem sentir grandes sintomas. Outras, elas sentem todos os sintomas. E um dos sintomas que, no momento de muita vulnerabilidade, que é a síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora, é o momento que você vai se aposentar, aí você vai mudar totalmente de vida, vai ficar em casa. Um momento que você começa a sentir mudança no seu corpo, e um momento muito crucial também no casamento. A mulher, ela está num momento de queda de hormônios, queda da libido, e o homem está num momento que ele quer se reinventar, ele quer mostrar que ele é um macho, né? Então, assim, são dois contrastes e que tem acabado muitos casamentos, né? Eu ouvi muitas mulheres que é um período que acaba muitos casamentos esse período, né? Então, a minha personagem aqui, Alice Boaventura, ela se entregou, se trancou para o mundo, viveu todas as dificuldades, todos os problemas da menopausa, perdeu logo o marido, ele arrumou logo uma dúzia de meninas novas, né? E ela ficou no fundo do poço, até ela se redescobrir e entender que é um novo período da vida dela. E ela começou a lembrar, através de um café, de uma broa de milho, que ela começou a relembrar a história de luta das nossas avós.
Porque muitas coisas que nós mulheres fazemos hoje, as nossas avós não tiveram oportunidade de fazer, de ir no cinema, de viajar, de conhecer pessoas. Nossas avós têm uma história muito sofrida, né? A maioria na roça, tendo muitos filhos, só trabalhando, só lavando, passando e cozinhando. Então ela começou a lembrar da avó, a Bidiana Boaventura, de tudo que a avó viveu, e o marido morreu e ela continuou com a família com a mesma perspicácia. E quando ela se reergue, né? Esse homem não me merecia, porque na primeira oportunidade que meu libido caiu, ele me deixou, me trocou por uma dúzia de meninas. Viveu desfilando, tudo que nós construímos, ele desconstruiu e foi gastar com meninas novas. Então, é muito triste, né, Rosa? Mas nós sabemos que isso acontece, isso existe. E nós temos que entender, eu que sou da área da saúde, que a mulher, ela vive muito isso. A questão hormonal, ela é inevitável. A mulher, então, ela vive essa questão hormonal muito presente, né? Primeiro vem a TPM, que a mulher convive com aquilo o tempo todo. Depois, muitas mulheres entram na menopausa nova demais, entram com 38, 40 anos. Outras já entram mais tarde, mas todas têm que passar pelaquela questão do climatério, aquela mudança de humor. Muitas mulheres entram em depressão, entram com ansiedade. E muitas mulheres, como você também relatou, igual nossas avós, não tiveram condição nenhuma, nem de saber, nem de viver, nem de entender o que realmente acontecia no próprio corpo dela. Hoje, graças a Deus, nós temos a medicina aí, que está muito avançada. Então, fica aí o nosso recado para você, mulher, que está nos ouvindo. Entenda, conheça o seu corpo, entenda quando começar a sentir algum sintoma, está aí com 40 anos, 45, que depende quando foi a sua primeira menstruação, é que vai acontecer a sua menopausa. Quando você vê que está acontecendo algo diferente, procura o médico, procura os médicos, tem aí postinho, um hospital, não fique acomodada, ou se não também, converse com as amigas. Eu sou muito cristã, sabe, Rosa? Eu falo assim, com Deus a gente vence qualquer obstáculo, não desanime, não se preocupa e viva cada dia. A palavra de Deus fala que cada dia você tem que ver o seu mal e a menopausa é inevitável. Você vai ter que passar. A própria palavra de Deus fala que todo dia, que tudo há seu tempo. Há tempo também de você viver a sua juventude e há tempo também de você envelhecer, né, Rosa? É. E, infelizmente, essa TPM que nós vivemos quando jovem vai passar. Aí vem a menopausa, que também é uma fase muito difícil. Nós sabemos que o homem também tem a andropausa, mas é muito, eu entendo que é muito mais leve, que se fala tão pouco, né, Rosa? Muito. Do homem fala muito pouco, os sintomas também são muito pouco. É um homem que, é uma hora que o hormônio dele, né, ele quer provar a masculinidade dele, né, quando chega essa fase, e a mulher é uma fase que a mulher já está com os déficits de hormônio, né? Então, a corrida das lobas é justamente a corrida que nós mulheres, depois de uma vida de trabalho, quando chega a aposentadoria, você ainda tem que estar nessa corrida, né? Para sobreviver, para mostrar que você está viva, para mostrar que você não morre com a menopausa, mas é um novo recomeço, uma nova forma de viver, né? Muitas mulheres passam tranquilamente, outras não, sentem os sintomas. Muitos companheiros são super parceiros nesse momento, outros não, né? É verdade. Mas, infelizmente, são muitos problemas, né? Porque, assim, eu passei 3 anos fazendo pesquisa, né, para fazer o livro, e, assim, a gente encontrou muitas mulheres espedaçadas mesmo nessa fase, né? E que, assim, o livro agora eu quero até criar um grupo de apoio para a gente estar fazendo essas discussões com as mulheres, né? Promovendo café e estar discutindo, trazendo o pessoal da área da saúde, Ana. Até convido você para a gente estar fazendo esse debate com as mulheres. Com certeza. De repente a gente pensa que não, né, Rosa? Mas num diálogo, numa roda de conversa, você trocando as suas ideias, você pode ajudar tanto, né, Rosa? Pode. Por isso que eu aceitei esse desafio do Gleison quando falou, bora para uma conversa boa com a Ana. Eu falei, bora, Gleison. Eu tenho certeza que os conteúdos que vêm aqui, com certeza vai ajudar muito. E, de certa forma, vai ser esclarecedor. Fale mais um pouco do seu livro, Rosa. Estou gostando. Aí ela se deparou com as lembranças do café, e a partir de uma broa de milho, que a filha dela veio de fora e fez esse café. E aí aquela mesa de café trouxe as recordações da coragem da mãe dela de morar na roça com 12 filhos, o marido morrer e a mãe continuar, com a ajuda dos filhos, a criar os outros filhos. E assim, uma luta tão grande que a mulher passava pela menopausa sem nem saber que estava passando, né?
não ia ao cinema, não lia livros, não tinha oportunidade de ir a um teatro. Era a luta dura da mulher roceira mesmo. E aí ela imaginou como a minha mãe, como a minha avó, a minha bisavó, como elas passaram por tudo isso. Por que que agora eu vou me entregar, né? E aí já levantou e já falou assim, vou recomeçar. Né? Eu sou neta de Abdiana Boaventura e eu não vou ficar aqui entre quatro paredes. Então o livro é um ato de encorajar. Por isso que eu coloquei esse nome Cucucaia, que é a força que vem da terra, né? É a força que nasce da terra. É o nome indígena, né, Rosa? Quando as ciganas também nascem, né? Quando elas estão parindo ali, que parem na terra mesmo, elas falam que o processo se chama Cucucaia, que é essa força que vem da terra e que deixa a mulher viva, né? Que faz a mulher viver. Então, assim, todos esses problemas que o livro conta, que as mulheres passam, é para fortalecer, para encorajar a mulher, né? A gente vai estar usando o livro para debate, né? E quando vai ser o lançamento, Rosa? O lançamento é dia 31 de julho, né? 31 de julho, lá na Chácara Mãe Maria, lá da Igreja Católica. Nós vamos Repete novamente, Rosa. É 31 de julho, lá na Chácara Mãe Maria. Nós vamos fazer um evento muito especial, porque nós estamos trazendo uma mostra de artes. Um artista plástico leu meu livro e fez 12 telas baseadas no livro. O nome da mostra é Pele e Poesia. Então nós vamos ter essa mostra de arte. Vamos ter um teatro Mulher pelo Avesso, né? O avesso feminino, com umas artistas de Marabá. Vamos ter mulheres tocando sax, vamos ter cantoras, um show musical só com mulheres. Vai ser uma noite assim vai ser a noite, cultural, às 19 horas, só com mulheres, mostrando que nós passamos por toda essa dificuldade, porque se a gente for falar, Ana, das dificuldades que as mulheres passam, da violência, né? Quantas mulheres foram violentadas e morreram ano passado, esse ano, né? Os números são grandes, né? Então, assim, eu quero usar o livro para a gente estar falando que você pode ler, você vê os problemas e para ele te libertar, né? Trazer força para uma mulher ajudar outra mulher, uma corrente, né? De mulheres, né? Tem uma história aqui que eu gosto muito, que Fala para nós aí, Rosa. A força da ancestralidade, né? Eu tive o privilégio de passar uns dias na aldeia, a Cancricategê. Essa próxima aqui de Marabá, Rosa? Bem perto de Marabá, né? Sim. A minha amiga, a Cátia Silene, ela é um dos primeiros casos de mulheres cacica. E o pai tinha 9 filhos, mas preparou a mulher, só uma filha, tinha 8 homens. E o pai falou assim, vai ser a minha filha, o pai Paiaré. Ela que vai ser, eu vou deixar o meu cacicado para ela. E assim, com 9 anos, ele deixou a Cátia dentro da mata, para ela sobreviver sozinha, para ela entender que era necessário ter força para sobreviver. E aí, quando ela, aos 17 anos, ele entregou o cacicado na mão dela, os irmãos foram contra, né? Toda a sociedade. Por que uma mulher se tem 8 homens? Então, assim, ela sofreu muito, foram vários desafios. O conto se chama A Força da Ancestralidade. Eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo. Por favor, Rosa, fica à vontade. Eu gosto muito dele. No alto da cabeceira do rio Tocantins, numa enseada de longa altitude, onde cachoeiras, piscinas naturais, rios e região montanhosa se cruzavam. Um cenário amazônico irrefutável, de onde se avistava o céu, os pássaros e o som das águas turbulentas do Tocantins. Foi assim que a Mátria Terra abriu as suas compotas e rasgou o seu ventre com mãos sujas de terra virgem e fez parir num espetáculo majestoso em pleno verão amazônico. Deu à luz a uma menina que aos gritos nasceu sem pedir licença para anunciar sua chegada, exigindo passagem para contar sua história. Nasceu da etnia Gavião, do povo Acanquicrategê, a segunda filha de Paiaré, um dos caciques mais brilhantes e politizados do século. E então, eu queria saber também, Rosa, mais um pouco desse povo, né? Que você teve a experiência de passar
não sei quantos dias lá, mas como é que eles vivem até hoje? Ela Rosa? tem uma administração humana brilhante. É uma aldeia que eles têm. Ela é uma grande administradora, né? Sim. Colocou cada filho para estudar uma área para que a aldeia tivesse todas as pessoas com curso superior. Um é geógrafo, outro é história, é historiador, o outro é pedagogo. Aí ela conseguiu uma parceria com a Google, fez um grande laboratório de informática. Lá todo mundo tem um laboratório, uma biblioteca. Tudo o Google patrocinou, foi lá e construiu. Agora ela está fazendo uma universidade solidária. Tem uma parte dos indígenas que trabalham com produção do mel, eles trabalham com galinha, eles têm uma mini fazenda, tem produção de leite, de vaca, eles também com peixe, frutas, castanhas, ela exporta castanhas, né? Aí elas fazem castanhas caramelizadas e tudo. Então, é um pessoal que se preocupou. Fez uma parceria agora com uma universidade internacional, vai mandar os filhos para o mestrado. Então, assim, é uma gestão brilhante. Sério? Uma mulher diferenciada. Eu vou levar feliz meus em saber alunos, disso, olha. Vou levar meus alunos para conhecer a administração dela. Uma gestora, assim, que se Gestora preocupou nata, com né, tudo. Rosa? Nata, tem a gestão no sangue e desenvolve um lindo trabalho. É uma aldeia que se sustenta, né, que se mantém, todo mundo trabalhando. Tem muita gente lá, Rosa? Tem, parece que são 47 famílias, uma aldeia muita grande. gente, né? E fizeram já um filme da história dela, né? Ela gravou um vídeo falando da honra de estar no meu livro. Eu fiquei muito feliz quando eu olhei, já tinha 10.300 comentários, né? Que bacana, Porque é uma gestão especial, né? Fala o nome uma dela mulher, novamente, Rosa. É Kátia Silene. Agora o nome indígena é Jompi, esqueci aqui o nome, Jompi Paieré, negócio assim, né? Porque eles têm outros nomes, né? Mas ela é conhecida como Kátia Silene. Nós sabemos, né, Rosa, que a evolução também chegou nas aldeias, muitas coisas mudaram, muito tempo se passaram, mas tem muita cultura que eles ainda conservam, né, Rosa? Conservam. E aí, o que você mais achou assim, interessante? A língua. Como é que é o né? dia a dia deles? Era a língua, eles não abrem mão da língua deles. Então, as crianças falam o português, mas assim, continua falando a própria língua para não deixar morrer. Né? A cultura não pode morrer. Então, eles têm os rituais, né? Tem todo um trabalho. Trabalham também com artesanato, com pintura. A luta é não deixar a cultura morrer. Né? A alimentação deles já mudaram muito, não já, Rosa? A alimentação mudou muito. Come geralmente o que a gente come, né? Mas ela tem esse trabalho para não deixar a cultura morrer, né? Você tirou uma parte aí, eu sei que você já fez sua biografia, não já, Rosa? Já. Mas então bora falar um pouquinho vamos entrar agora na biografia. Vamos dar um tempo, o Gleice está sinalizando, vamos dar um tempo e nós já voltamos, viu, gente? Nos aguarde. Assista, jogue, trabalhe e conecte tudo sem travar. Planos de até 1 GB de internet 100% fibra, roteador Wi-Fi grátis e instalação gratuita. Assine já, 94992323001, Avenida Marechal Rondon, 1077, Centro Rondon do Pará. RQNet, provedor de internet. Aí, dia 14 de junho, um show de prêmios em comemoração aos 15 anos da Mídia 7. Compre já sua cartela ao preço de R$10. Serão sorteados R$5.000 em dinheiro. Primeiro prêmio, R$1.500. Segundo prêmio, mais R$1.500. E no terceiro e último prêmio, R$2.000. Realização Sintrac Marb. O sorteio será ao vivo pela TV Mídia 7, canal 9.1 e no YouTube TV Mídia 7. Postos de venda autorizados. Rádio Rondon FM. Sindicato Sintrac Marb na 1º de maio e com vendedores autorizados. Organização Gleison Souza.
É isso aí, gente. Nós estamos falando do livro da Rosa, que vai ser lançado bem breve mesmo, mas nós queríamos também saber mais da Rosa, da biografia dela, Rosa como mãe, Rosa como empresária, que sabemos também que é. Rosa, você foi mãe com quantos anos, Rosa? Eu fui mãe aos 30, né? Só tenho uma filha, que é a Lina. A Lina hoje também trabalha com música, né? A Lina hoje está em Belém, fazendo a produção do novo álbum dela. Rosa? Então, assim, lá em casa a gente gosta muito da arte, né? Eu vou para a escrita, o Paulo Terra, ele desenha, ele pinta, ele faz um monte de coisa aí. Inclusive, eu tenho uma lembrança do meu casamento, que eu acho que foi ele que esculpiu, foi sabe? uma Ele tela me deu, que ele guardo com esculpiu. muito carinho, viu, Rosa? Eu tenho o maior privilégio de falar que eu tenho uma obra que o Paulo Terra fez. Então, assim, nós somos uma família de pessoas que gostam muito, que vivem muito a arte, né? E assim, então eu tenho esse privilégio de dizer que eu cheguei em Rondon com 2 anos de idade, me formei em pedagogia, não tive oportunidade de sair para fazer um mestrado, aí eu fiz 7 pós-graduação na área da educação e da cultura, né? Este ano faz 21 anos que eu estou com a Uninter, já na gestão da Uninter, né? Se preocupando em formar outras pessoas. Passei 18 anos à frente do campus universitário de Rondon, até se consolidar e virar Unifespa, né? Aí a gente hoje tem o professor Jacques Pinto à frente, mas passei 18 anos também nessa coordenação, trazendo vários cursos com o apoio do seu Aloysio Runhoff, que a gente não pode deixar de falar do seu Aloysio, né? Que foi um grande sonhador, um grande idealizador da vinda da universidade. Nossa história de Rondon, né, Rosa? Faz parte da nossa história. Edilson Oliveira, na época Zé dos Reis, Jean Clay. Foi um grupo de pessoas que se uniram para garantir a Universidade de Rondon do Pará, né? Hoje nós colhemos os frutos, porque uma cidade, quanto mais universidade ela tem, mais ela cresce, né? Intelectualmente. Isso, Rosa. E à frente da Uninter, Rosa, você tem quase todos os cursos, né, Rosa? Se eu não me engano, falta só medicina veterinária e a humanas, né? Temos já medicina veterinária, temos o laboratório Imperatriz. A Uninter, o que a Uninter fez, né? Os cursos na área da saúde, ela criou um grande laboratório Imperatriz. Então, final de semana, nosso aluno vai para lá para que ele tenha um bom estágio. É um mini hospital mesmo, né? Então, o aluno sai super preparado, né? Com o novo marco regulatório do MEC, foi cancelado o curso de enfermagem, mas os outros cursos continuam. Farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina veterinária continua. Então, é um trabalho de entender que a gente está contribuindo com a formação dos filhos de Rondon do Pará. Inclusive eu, Luiz Kretli, nós somos muito gratos a você, o Paulo, sabe, Rosa? Que sempre com esse potencial acreditou que Rondon do Pará ia ter o curso de farmácia, e foi você a primeira pessoa a trazer o curso de farmácia, e eu mais o Luiz começamos ali, e hoje nós somos farmacêuticos mesmo, porque você e o Paulo acreditou que poderia. Todo mundo sempre achou, o curso de farmácia vai ter poucos alunos, e não, hoje é um excelente curso, né? Deu certo, essa moçada jovem, assim, elas preferem os cursos na área da saúde, né, do que da área da educação, então, assim, é muita moçada nova que está indo para essa área, né, da área da saúde. Mas como é que você vê, Rosa? Você acha que a juventude hoje estão mais preocupada com estudos? Ou você vê que está meio acomodado? Como é que você vê? Você acha que tem melhorado ou eles têm parado um pouco, Rosa? Nós temos uma luta muito grande para que as pessoas compreendam que é necessário estudar, né? É importante. Nós temos até loja de roupa que vai buscar acadêmico para trabalhar na loja. Então, assim, deu uma parada, né? A galera aquietou um pouco, mas quando não se vai por amor, vai pela dor, né? Eles estão descobrindo já a necessidade de estudar, e graças a Deus, hoje a Adriana não consegue nem colocar todo mundo da nossa cidade, né? Tantos enfermeiros que estão voltando, fisioterapeuta, muita gente que está estudando, dentistas, e estão voltando para Rondon do Pará. E isso eu acho fantástico, né? Eles estudam os cursos que não têm aqui em Rondon, mas querem voltar para contribuir com a sua cidade.
Isso é muito interessante. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, Rosa. Agora eu percebo, Rosa, eu não sei se você também percebe isso, que depois da Covid, porque parou foi muitas aulas EAD e tudo, as próprias pessoas também se acomodaram um pouquinho, sabe? Até voltar de novo com aquele pique, com aquele entusiasmo. Concorda, Rosa? As pessoas têm mais dificuldade de sair, né? É muito delivery e as pessoas prezam muito em ficar em casa, até a juventude mesmo. Né? Às vezes a gente conversa com os jovens, não, eu tenho tudo no meu quarto, um computador, uma TV, um frigobar, então para que eu vou para a rua? Né? Então, assim, a pandemia trouxe esse lado, mas trouxe um outro lado também que é muito interessante, que é o estudo à distância, né? Porque está aí as tecnologias que você pode, tem o lado bom e tem o lado ruim também, né? Mas que você pode estar absorvendo o lado bom, que é o estudo, tem tanta formação, tem tanto curso na Fundação Carlos Gomes, a própria Uninter oferece tanto curso de extensão aberto à comunidade, é curso para tudo. Então você hoje só fica sem estudar se você realmente falar assim, não, eu não quero. Né? Facilitou muito, né? Eu sempre falo, Rosa, graças a Deus lá na Hiperpopular, quem não já é formado, tem condições de estudar, eu sempre incentivo, eu falo, gente, só não estuda hoje quem não quer, porque está aí, concordo com você, as telas têm ajudado muito tem muito a favor, mas também tem coisa negativa, tem gente que se pega na tela o tempo todo, né, Rosa? É só em TikTok, é só Instagram, e esquece de fazer coisas que são tão importantes como estudar, que hoje tem tanto cursos EAD, né, Rosa? E eu, lá na farmácia, eu sempre converso, olha, só não estuda hoje quem não quer. E eu tive a oportunidade de estar lá com você, semana passada, eu fui lá com a sua secretária, os preços também muito em conta. É muito em conta, né, Rosa? Muito em conta. A Uninter já fez um preço bem acessível, que é para o aluno ter condições de ir aos sábados para a Imperatriz. E a gente já está numa luta agora para ter esse mini hospital aqui em Marabá, para ficar mais perto, né, para a gente poder levar o aluno, a gente monta parceria, ajuda o aluno a ir, que é para facilitar, né? Nós entendemos que a saúde é muito sério, então você não pode estar deixando esse aluno estagiar em qualquer lugar, ele tem que realmente estar dentro do mini hospital já estagiando, né? Rosa, nós sabemos também que em Rondon do Pará, você faz parte da história de Rondon do Pará. Você já foi secretária de Educação, né, Rosa? Já. Hoje secretária de Cultura. Nos fala aí como é que foi essa experiência, como é que está sendo hoje, como é que foi como secretária de Educação. Foi de 2000 a 2005 eu assumi a Secretaria de Educação, né? E na Cultura eu já voltei umas 3 vezes como secretária de Cultura. Eu me identifico muito com a cultura. Hoje a gente tenta trabalhar com todas as linguagens, a dança, o teatro, a música, o xadrez, a capoeira, porque assim, a cultura é um grande aliado da família, dos pais, né? Eu tenho um relato dos pais falando tanto que o filho mudou depois que começou a participar dessas aulas, né? De como a música acalenta, como a música harmoniza a vida dessas crianças. Então a gente tem esse trabalho, eu sou apaixonada. Hoje eu falo, o Paulo sempre fala assim que meus olhos brilham quando eu falo de cultura, quando eu estou escrevendo, e é verdade, é um prazer muito grande. Hoje eu faço parte de várias academias de letras, tenho a honra de ser a vice-presidente da FALPA, que é a Federação das Academias de Letras Paraense. Então, tá a cadeira lá com o meu nome, Rondon do Pará. Eu faço parte da ALERP, que é a Academia de Letras de Rondon e Região. Dia 15 de agosto, nós estamos fazendo 9 anos. Vamos fazer uma grande festa literária aqui em Rondon. Faço parte da Academia de Letras do Brasil, Academia Feminina de Letras do Goiás e a Academia de Letras do Sul e Sudeste Paraense aqui em Marabá. Então, assim, fazer parte dessas academias é um momento único, porque você ajuda outros escritores, né? Aonde eu vou, nós entramos com palestra, incentivo à leitura. Cocucaia mesmo, nós vamos estar levando o livro e também fazendo as palestras, ajudando outras mulheres. Em 2012, eu fui eleita pela Rebra, que eu faço parte da Rebra, que é a rede de mulheres, a rede de escritoras brasileiras. E aí eu fui na Feira do Livro em Paris, e lá eu fui eleita para representar as mulheres da Amazônia. Você esteve em Paris, Rosa? Foi, passei 10 dias lá na Feira do Livro. E assim, então assim, eu levo isso muito a sério.
Eu sempre vou para a região da Transamazônica, já ajudei muitas escritoras a lançarem seus livros, a promover sarau. Então, assim, eu tenho um trabalho naquela região e a FAUPA, que é a federação de todas essas academias, nos possibilita estar viajando e fazendo esse trabalho, ajudando outros escritores, né? Eu falo assim, eu não quero que o meu livro só seja vendido, mas eu quero que todos os escritores paraenses estejam numa vitrine, né? Porque não é fácil lançar um livro. Rondônia do Pará, nós temos quantos escritores hoje, Rosa? Hoje nós temos mais ou menos 10 escritores, né? E nós agora estamos com a antologia para ser lançada lá das pessoas que estão começando a escrever, né? Nós promovemos muito concurso para descobrir os novos escritores. Roberto Freitas lançou um livro, né? A Flora Vanessa é uma escritora que escreve só livro infantil. Cada escritor tem seu estilo, né? Escreve para crianças. O Gessiel tem uma literatura mais da Amazônia, mais poemas. Aí nós temos o Leandro Rabelo, que agora mora em Do Eliseu, Silvio dos Anjos, que está morando em Pixuna, que escreve muito bem sobre essa região. Temos também a Lourdes Arruda, que escreve sobre autoestima, o autoconhecimento. Então, assim, nós temos vários escritores. Agora, com a Unifespa, tem nascido outros escritores que estão se juntando para falar de Rondônia do Pará, para escrever sobre Rondônia. Essa antologia que nós vamos falar é todo mundo falando, né, do amor que tem por Rondônia do Pará. Às vezes a gente vê gente gravando vídeo, falando muito mal da nossa cidade, né, só vendo o lado ruim. Mas nós que chegamos aqui, eu cheguei 4 de janeiro de 1970, né? Na época da poeira, na época mesmo dos maiores desafios. Nós sabemos o tanto que nossa cidade cresceu, o tanto que Rondônia do Pará hoje é uma cidade agradável para se viver. As mães me falam, Rosa, aonde que na minha cidade, se minha cidade tivesse uma escola com teatro, com dança, com capoeira, com balé, com aula de xadrez, com aula de ukulele, com aula de violão, com aula de bateria, uma banda de música maravilhosa. Setembro está aí bem próximo, né, Rosa? Vamos ter setembro esse ano, vamos ter o desfile de 7 de setembro. Aula de balé que as mães adoram, muitas criancinhas fazendo balé a partir dos 3 anos de idade. Então, gente, é fascinante quando você trabalha com essas linguagens culturais, ajuda muito no processo de aprendizagem da criança, né? É verdade, Rosa, você tem razão. Rondônia fez 44 anos, né? Nós sabemos que tem muita coisa ainda a ser acrescentada na nossa cidade e está acontecendo, né, Rosa? Mas muitas coisas melhoraram, todo dia é algo novo. Nós sabemos também que Rondônia do Pará, dessas cidades aqui da BR, eu gosto de todas, mas Rondônia do Pará tem evoluído muito também, né, Rosa? E eu amo Rondônia do Pará, onde eu vou, eu faço questão de falar que eu moro em Rondônia do Pará, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem seus desafios, como todas as outras cidades, mas também melhorou muito, 44 anos, foi passo a passo, caminhando, assim é a sua vida, né, Rosa, assim é a minha vida. Todas as cidades muitas têm seus conquistas, desafios, né, Rosa? né? Todos os prefeitos que passaram contribuíram, né, eu sempre Cada falo, um Rosa. fez um pouco. É verdade. A cidade cresceu muito. Agora eu acho muito idiota você começar a gravar vídeo, você começar a estar denegrindo a sua imagem para o mundo, né? Nós temos um trabalho aqui de luta, de construção. Quando eu participo dessas reuniões em várias academias representando o Rondônia, nem sempre eu vou no meu carro. Às vezes eu vou de van, com uma maleta cheia de livro. Desafiador, né, Rosa? É desafiador. Vou para a Transamazônica, já fui de van dar palestra na Transamazônica, na época que não tinha estrada. Porque eu acredito na força, né? Acredito que tudo que você vai fazendo, você vai contribuindo, né? Eu quero deixar o meu legado, eu quero partir e deixar outras pessoas fazendo literatura. Não quero só que o Cucucaia venda, né? Eu já estou na pré-venda na Amazon, já estou na pré-venda mesmo. Muitos amigos já compraram um livro. Então, não quero só eu vender o meu livro. Eu quero que todos os escritores vendam seu livro. E a gente está numa grande revolução cultural no sul e sudeste do Pará. Marabá mesmo, uma explosão cultural. Todo mundo escrevendo, todo mundo lançando seu livro. A Lei Aldir Blanc vem.
quem não pode lançar, aí recebe o recurso e aí consegue colocar o seu material no mercado. Sei que você falou, é muito importante, Rosa. Se a pessoa tem esse talento, Rosa, tem esse dom, tem vontade de lançar um livro, por favor, explica aí como é que funciona isso, se tem algum recurso. Eu sempre peço para me procurar. Falei, gente, procura a Secretaria de Cultura, é a casa do artista, né? Nos procure, nós temos editoras para indicar, nós temos o processo de ajudar a organizar, de revisar o livro. Já revisei muitos livros de escritores que depois não tiveram coragem, porque você também tem que ter coragem, né? Você vai lançar, é todo um processo, né? Você não pode só escrever o livro, dia tal é o lançamento, não, tem todo um processo de produção, né? Eu contratei uma produtora em Belém, cheguei de Belém essa madrugada, né? Estamos fazendo um trabalho de divulgar o livro para o mundo, né? A minha produtora está fazendo isso, divulgando o livro para o mundo inteiro. Já vendi para os Estados Unidos. Então, a ideia é mostrar que em Rondon do Pará a gente tem gente fazendo debate, a gente tem gente buscando saídas, porque nada é perfeito, né? Nenhuma cidade é perfeita. Então, assim, o livro é buscar saída, é encorajar. Eu conto histórias de mulheres rondonenses aqui que às vezes eu falo, e Paulo falou, Rosa, parece um livro de terror. Mas são histórias reais, de meninas que foram estupradas pelo avô. Ana, é duro. 6 anos ela foi estuprada pelo avô e ela me autorizou a contar a história. Depois o avô pegou os tios, depois o avô pegou os sobrinhos. Que isso. E assim, fica o trauma para sempre, né? E uma história dessa, Rosa, por mais trauma que a gente sabe que tem, por mais tristeza que tem envolvida, mas através da história dela, ela contando, serve de testemunho também, para alerta, né? Para alerta, para muitas pessoas que estão vivenciando essa situação aí, e deixa passar, porque o correto está acontecendo, é você falar, é você procurar... Denunciar isso, Rosa, é procurar o seu encorajar, direito. né? Eu falo assim, meu livro, eu quero que ele encoraje as mulheres, né? E assim, uma outra coisa, né? O prefácio, eu falo tudo aqui no prefácio, né? Da Malala. Só percebemos a importância da nossa voz quando nós somos silenciadas. Quando te tiram tudo de direito, aí você entende que você precisa ter voz, né? Aí eu continuo aqui com Mia Couto. O que mais cansa não é trabalhar muito. O que mais cansa é viver pouco. O que realmente cansa é viver sem sonho. Quantas mulheres vivem sem sonho, né? É verdade. Como aquela avó que perdeu o marido e que foi criar os filhos e que não se permitiu nunca usar um perfume, assistir uma televisão, viajar, participar de uma roda de debate, de comer melhor, nada, porque era só a família, 12 filhos, saiu um da barriga, vinha outro. Nossas avós passaram por isso, né? E todas tinham suas crianças em casa, né, Rosa? Em parteiras, casa, né? de uma forma terrível, né? Com parteiras, se machucavam, mas logo já tinham outros filhos, né? É verdade, era cultural isso, né? Era cultural. Minha avó teve 12 filhos, Rosa, 12 filhos. Agora imagine, eu acho que no intervalo de um para o outro nem existia, né? Não tinha nada, não tinha anticoncepcional, também era considerado pecado, né? Muita coisa mudaram, gente, muitas coisas mudaram. Eu tenho uma história real, Ana, que eu gosto muito dela, que retrata essa minha fala, chamado Relicário, e é uma história real, né? Uma bicicleta velha com os aros quebrados. Parecia aquelas famosas bicicletas da década de 70 que encantaram o mundo. A cor é indefinida, porque ela estava desgastada pelo tempo. Ela havia viajado o mundo, até chegar àquela lendária figura. Era ela e a sua bicicleta, repleta de bugigangas. Carregava um mundo fantasioso, como se fosse um carro de milionário. Eram tantos cacarecos naquela bicicleta mundo, ocupando o mesmo espaço, que pela lei da física seria impossível, mas ela conseguia. Houve um tempo que vendia porcos, galinhas, cabras, inevitavelmente, inacreditavelmente, transportados todos na bicicleta. Recolhia sobras de comida, lavagem. Ela nunca estudou, nunca se permitiu usar um sapato. Parecia bicho.
Usava uma sandália havaiana recosturada com um pequeno pedaço de arame. Perdeu os filhos que saíram para estudar e o marido, que não aguentou aquela vida miserável ao seu lado. Mas ela tinha sonhos da meninice dura que sofreu. Então, tudo que ela tinha, ela guardava as notas num saco debaixo do colchão. E aquele colchão representava a sua vida. Então, assim, a história de uma mulher é uma história real, que ela nunca usou perfume, ela nunca se permitiu ir na igreja, na missa, ela nunca se permitiu dançar, cantar, viajar, estudar, nada. Pessoa, Rosa. E nós sabemos que, por mais que nós estamos vivendo no século que muitas coisas se mudaram, ainda existe nessa atualidade, Rosa, mulheres como essa que você está relatando aí. Mulheres que não se cuidam, porque muitas vezes não é nem porque tem condição, é porque às vezes o companheiro é tão ciumento, não permite que a mulher vá ao salão, não permite que a mulher tenha as suas vaidades. E isso aí é muito sério, Rosa. Ainda existe esse machismo, existe. Como também existe também por parte da mulher também querer ser... Às vezes a mulher não lutou apenas pela igualdade. Tem mulheres que querem, às vezes, até ser mais superior. Eu não, eu vejo assim de uma forma paralela. Nós somos iguais, cada um com seus direitos, cada um com seus deveres. E eu, como eu sempre falo, como eu sempre relato, eu sou cristã, eu entendo, principalmente à luz da Bíblia, sabe, Rosa? O papel da mulher, o papel do homem, o homem provedor, a mulher sábia. Então, isso é muito importante, é viver junto ali, unidos, e cada um contribuindo um com o outro, né, Rosa? Com união, com amor, com muita paz. É isso que Deus deixou o homem e a mulher para viver dessa forma. Mas nós sabemos que muitas mulheres ainda vivem debaixo de muitas circunstâncias que oprimem ela, nós sabemos. Também tem homens oprimidos, viu, Rosa? Não é só mulheres oprimidas, também tem homens oprimidos, viu? Então, essa história é muito séria e nós, como formadores de opinião aí nesse bate-papo aí, nós deixamos... O que você deixaria, Rosa, para as mulheres, para os homens, para dias melhores aí, por favor? Ontem lá, eu estava em Belém, na produtora lá, e eu gravei um vídeo falando que o livro também, a gente quer chamar a atenção do homem, né? Que eu sei que ninguém nasce ruim. Eu nasci ruim, eu quero maltratar, eu quero ter uma família em briga, em guerra. Não, ninguém quer. São as circunstâncias, né, que faz o seu casamento, às vezes, caminhar por um lado ruim, por veredas, né, ruins. E viemos de uma sociedade patriarcal muito severa, né? A história desse avô, ele achava que ele era um macho. Com 70 anos, ele podia pegar uma menininha, né? Já vi homens de 70 anos falar, não, tudo que eu quero é quebrar cabaço, tudo que eu quero é tirar a virgindade de meninas novas para mostrar a masculinidade, né? É duro falar isso, mas o livro é para tocar também os homens. É duro até de se abordar um assunto desse, né, Rosa? É um assunto até difícil da gente falar, mas assim, é para tocar os homens da sensibilidade feminina, da essência da mulher, dizer que nós passamos por várias fases, e que a menopausa é uma fase dura, quando a mulher ela vai se abdicar do filho que saiu para estudar, a síndrome do ninho vazio, da aposentadoria, ela vai mudar totalmente de vida, da queda de hormônio, da queda do libido. São tantas coisas que acontecem na vida da mulher e ela precisa realmente que esse homem seja parceiro e esteja do seu lado. E tem essa compreensão, né, Rony? Tem que ter eu já vi que tem frentes de homens já organizando, lutando para estar na defesa desses direitos da mulher também, né? Que lindo, então, né? a gente quer que o livro sirva para isso, que seja esse livro debate para que todas as pessoas se encontrem, né, e que se encorajem, né? Se eu tivesse que falar assim, o que é o meu livro? É um elixir de encorajamento para homens e para mulheres, para que a gente possa se respeitar, para que a gente possa entender todas as fases que as mulheres passam, né? Que elas possam ser respeitadas, que elas possam ocupar o seu lugar no espaço sem precisar ser silenciada. Muito interessante, Rosa. Muito interessante mesmo essa abordagem. E como você mesmo diz, que já tem homens se organizando para que as mulheres tenham esse espaço, né? Então já tem muitos homens aí que já acordaram e entendem isso, sabe, Rosa? Isso é muito importante, isso é muito interessante. Não é ficar nessa picuinha, eu posso mais, eu sei mais. É entender que nós juntos, nós somos mais fortes, né? E uma coisa importante, Ana, é a gente chamar a atenção das mães. A família tem que entender que ela tem que criar os meninos
para serem verdadeiros cidadãos, né? Verdadeiros cavalheiros, às vezes, né, Rosa? Cavalheiros. Às vezes as mães já criam os filhos de uma forma que eles não possam ser bons maridos, né? Então, aqui na Secretaria de Cultura, hoje mesmo nós vamos ter um debate ali com as mães, para a gente estar falando disso. É importante nós, mulheres, sabermos criar. Às vezes a criação da menina é de um jeito para ser submissa e do menino é para mandar, para ser o macho, o alfa, né? Então nós temos, a mãe tem que saber criar seu filho também. Rosa, foi muito bom esse bate-papo com você. O Gleice está ali levantando a mãozinha, diz que está faltando pouco tempo. Nós vamos sinalizar, Rosa, para você fazer novamente o convite, para você falar mais do seu trabalho. E, por favor, fique à vontade, eu tenho certeza que vai contribuir muito e que Deus possa abençoar todos que lerem esse livro, que tenha algo que marque assim a história de alguém. Que eu achei muito interessante quando você abordou esse tema aí, menopausa, que é pouquíssimos livros assim que você vê o autor do livro se preocupar com essa situação. Mas é tão atual, né, Rosa? É tão séria a questão da menopausa. Eu fiquei muito feliz em saber que você abordou esse tema e, com certeza, esse tema abordado da forma que você abordou vai contribuir muito para as mulheres e também para os homens entender que nós, mulheres, passamos por essa fase, não é porque nós queremos, não é porque nós temos frescurite, não, é porque existe mesmo e realmente a menopausa é uma transição e é uma fase difícil para a mulher. Então fica aí nas suas considerações finais, convida o pessoal para, mais uma vez, aí para o lançamento do seu livro, Rosa. Tá, eu agradeço, quero parabenizar aqui o espaço, né? É muito interessante ter um espaço como esse para a gente vir falar, né, do que nós estamos fazendo de bom para a nossa cidade de Rondon do Pará. O lançamento vai ser 31 de julho, é uma sexta-feira, lá na Chácara Mãe Maria. Nosso padre cedeu gentilmente, então nós vamos estar com uma mostra de arte chamada Pele e Poesia. São 12 telas de mulheres que retratam o livro. Vamos estar com uma performance teatral, com um grupo de teatro de Marabá, Avesso Feminino. Vamos ter também as meninas tocando sax. Vamos ter um canto de mulheres, elas por elas. Então nós vamos ter uma noite de mulheres brilhando. Então toda a sociedade de Rondon é convidada. Às vezes o convite não chega até a casa, mas o convite é digital. Então ele vai estar em tudo quanto é grupo de WhatsApp, vai estar no Instagram. Toda a cidade é convidada, Ana. Toda a cidade. Rosa, a entrada é franca? Como é que é? A entrada é franca. Eu estou assim contribuindo, né, tendo a contribuição de muitos amigos para fazer um coquetel bacana, porque assim é um livro para ser vendido, né? Então a gente conta com as pessoas que vão comprar. Um livro é 60, 2 é 110, 3 é 150. Olha, gente, preço muito em conta. Você pode comprar, você pode presentear. Gente, está aí, olha, mais uma conversa boa que nós tivemos aqui. Aprendemos muito com a Rosa. Rosa, fique à vontade, quando querer vir novamente, vai ser um prazer. E que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, se assim Ele nos permitir. Forte Muito obrigada, gente. Até o dia do lançamento.